Autismo. Você sabe quais são os sinais em crianças pequenas? Hoje vou te mostrar 4 sinais de alerta de autismo em menores de 18 meses. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui te ajudo a entender melhor sobre saúde mental e psiquiatria, navegando nos caminhos da mente humana. Se você se interessa por esses temas, não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like, porque assim você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. No vídeo anterior eu falei sobre autismo e destaquei a importância desse diagnóstico e as características que fazem com que a gente faça o diagnóstico. Hoje eu vou falar de sinais de alerta específicos em crianças menores de 18 meses. E essa faixa etária, o destaque dessa faixa etária tem muito a ver com a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo a gente consegue identificar as crianças afetadas por esse problema, melhor são as chances de tratamento, melhores são os resultados. Então vamos conhecer. Um primeiro sinal para prestar atenção é o contato visual alterado. Percebam o seguinte, durante uma interação, isso em qualquer idade, o contato visual, o olho no olho, é um processo meio que espontâneo e natural, é uma forma de comunicação. Isso, inclusive, se desenvolve muito cedo. Desde as primeiras semanas, as crianças elas já têm o instinto de buscar a face humana, elas já são meio que treinadas ou condicionadas a reconhecer esse padrão de face que é da sua espécie, da espécie humana. E aí você percebe que por volta de 6 meses, a criança ela realmente já tem uma capacidade boa de fazer esse contato visual. Consideramos que o contato visual está alterado em crianças pequenas quando ou ela passa muito pouco tempo em contato com a face, né? Quando você está num processo de interação com ela, ela olha um pouco ali para você, mas rapidamente ela desvia o olhar, ou aparentemente ela está concentrada na sua face, mas ela não está olhando nos seus olhos, ela está prestando mais atenção na boca ou na periferia da face. Isso é algo para prestar bastante atenção, que pode ser um indicativo de autismo, algo a ser pesquisado e avaliado. Um segundo sinal é deficiência ou alterações na chamada atenção compartilhada. Esse é um aspecto muito importante no autismo, e aí para entender o que é atenção compartilhada, perceba que o nome já traz um pouco da ideia. Atenção compartilhada tem a ver com a capacidade da criança de compartilhar a atenção entre o quê? Entre o interlocutor, a pessoa que está interagindo com a criança, e um objeto ou um brinquedo. Significa o quê? Você está com a criança, né? Imagine você aqui com a criança e você tem aqui um brinquedo. A criança conseguir olhar para o brinquedo e comunicar com o olhar para mim, comunicando com o olhar que ela quer o brinquedo, por exemplo. Né? Então, assim, ela alterna a atenção entre o objeto e a pessoa, fazendo uma ponte. E isso é uma forma de comunicação. Perceba que isso é uma forma de comunicação. E aí, assim, de certa forma, a gente pode pensar em dois padrões que podem estar alterados na atenção compartilhada, né? Que é tanto a questão da criança não conseguir usar o olhar para comunicar uma intenção, por exemplo, de pegar um brinquedo, de pegar um objeto, né? Que é o quê? Olhar para o objeto e olhar para a pessoa. Isso é o que é normal. No autismo é muito comum a criança ela foca no objeto e ela utiliza você só como um meio para atingir esse objeto. Ela olha para o objeto e ela pega a sua mão e puxa até o objeto. Ela não faz essa triangulação do olhar. Isso é uma alteração, né? E o outro padrão de alteração na atenção compartilhada é o quê? É a criança não conseguir perceber a sua triangulação. Então, assim, eu tô com a criança aqui, eu olho para o brinquedo, eu olho para a criança e eu estou querendo comunicar a minha intenção aqui triangulando o olhar. E a criança não percebe esse movimento. Então, tanto ela pode não conseguir expressar essa triangulação do olhar, como também ela pode não conseguir perceber essa triangulação do olhar. Isso é deficiência na atenção compartilhada, é algo para prestar bastante atenção. Na fase de desenvolvimento normal, o que se espera de normalidade de uma criança é que por volta entre 6 e 12 meses ela consiga ter uma boa competência para esse tipo de função. Se houver alteração nesse aspecto, nessa etapa, algo para prestar atenção para acender um sinal de alerta para autismo. O terceiro sinal é um clássico. Eu digo que é um clássico porque é um dos motivos mais comuns que chama a atenção dos pais e que até faz com que os pais suspeitem que tem algo de errado com a criança,
que é o atraso de linguagem. Lembrar que linguagem não é só a questão da oralidade, de eu falar palavras. A linguagem começa muito antes de falar. Os bebês, desde os primeiros momentos, eles vão desenvolvendo outras habilidades que são pré-requisitos para que em um momento lá na frente eles consigam falar palavras. Então, por exemplo, entre 7 e 11 meses mais ou menos, se espera que uma criança ela consiga bater palma, ela consiga dar tchau, ela consiga apontar. Perceba, isso é linguagem não verbal. Nessa data querida, muitas felicidades. E é fundamental como forma de comunicação primitiva, comunicação básica, melhor dizendo, né? Com 12 meses, outro marco importante, 12 meses a criança ela precisa ser capaz de já falar algumas palavras e ter capacidade de imitação, que é outro aspecto da linguagem não verbal. Com 18 meses, se espera que uma criança já fale cerca de 20 palavras e consiga realmente formular pedidos, né, de forma oral. Então percebam que não atingir esses marcos é um sinal de atraso e que pode ser um sinal de autismo. Nem todo atraso de linguagem é autismo, mas é um sinal importante. Existe um princípio que a gente utiliza que é todo atraso de linguagem deve ser investigado para autismo. Em outras palavras, todo atraso de linguagem é autismo até prova em contrário. Vale muito mais a pena a gente assumir esse caráter mais agressivo na investigação para não deixar passar batido. Porque o time de diagnóstico é muito importante para o sucesso do tratamento. Então, atraso de linguagem é algo para estar prestando bastante atenção. Um quarto sinal é uma forma de brincar pouco funcional. A gente fala assim, um brincar atípico. O que é um brincar atípico? Existem várias formas de a gente avaliar isso, mas um modelo de um brincar alterado para a gente gravar aqui é o quê? É a criança não conseguir dar a função do brinquedo, a função adequada ao brinquedo. Um exemplo clássico, um carrinho ele é feito para brincar andando com o carrinho, empurrando para frente e para trás, imitando, né? O carrinho ele é feito então para, né, andar como um carro. E aí se uma criança ela pega um carro e ela passa muito mais tempo, ou ela só se interessa pelo carro para olhar partes desse carrinho, ela pega o carrinho, em vez de ela ficar empurrando o carrinho assim, ela vê o carrinho e fica girando a roda e fica só olhando a roda girar. Isso é um brincar atípico, né? Se ela pega os brinquedos, em vez de dar uma função adequada, por exemplo, para os blocos, né? Os bloquinhos são feitos para empilhar, para ligar um ao outro, e essa criança só pega esses bloquinhos e ela enfileira, ela faz uma linha de bloquinhos sem muito sentido, porque apenas ela tem esse padrão repetitivo de fazer fileira com brinquedos, e isso é um brincar atípico, é um brincar alterado. Então, a função do brinquedo, observar com uma criança qual é a função que a criança dá àquele brinquedo, é uma forma de analisar se aquele brincar ele está adequado ou não. E uma alteração nesse aspecto é um sinal de alerta para investigar autismo. Então, em resumo, nós falamos aqui de 4 sinais, não são os únicos sinais, vale ressaltar, mas eu quis destacar esses 4 que são de fácil observação e podem trazer probabilidades razoáveis de você estar diante ali de um transtorno do espectro do autismo. Qualquer um desses sinais que esteja alterado realmente é para se fazer suspeita de TEA e é para se investigar, porque sinal de alerta, para que serve sinal de alerta? Como o próprio nome diz, é para a gente prestar atenção, né? Não é que você vai dizer que a criança tem autismo apenas por isso, mas isso é para um pontapé inicial, é um estímulo para você ir atrás e investigar. É isso que a gente precisa treinar os pais, treinar os profissionais para estar atento a isso. 2 profissionais, além dos pais, 2 profissionais que precisam estar muito atentos a essas questões são aqueles que estão mais em contato com crianças, que costuma ser quem? O pediatra, né? A gente sabe que existe uma programação de um acompanhamento, por exemplo, no primeiro ano de vida, existe uma programação da criança ir várias vezes ao pediatra. Então é um dos profissionais que mais está em contato com essa criança. E o outro profissional, ou o conjunto de profissionais que tem bastante contato com a criança, muitas vezes, crianças que entram mais cedo na escola, são os profissionais da escola, são os professores. Então, essas pessoas precisam estar bem inteiradas, precisam estar bem treinadas, precisam estar bem espertas para estar prestando atenção nesses sinais. Porque é a partir daí que a gente investiga e que a gente define se o diagnóstico está presente ou não. A nossa média de diagnóstico aqui no Brasil, a gente faz diagnóstico muito tarde, comparado a alguns outros países. E isso tem um custo absurdo, às vezes para uma vida inteira, de uma criança que não teve acesso a um tratamento precoce. Assim chegamos ao final deste vídeo. Você já percebeu algum desses sinais em alguém próximo? Escreve aqui nos comentários.